mas eu queria saber, antes da gente entrar nas perguntas a respeito da retomada do comércio, do índice de ocupação de leitos, como é que tem sido os últimos 60 dias para o Paulo pai, para o Paulo filho e para o Paulo marido? Olha, Nathalie, é uma realidade diferente para todos, né? E para mim também, né? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade, não só pensar diferente, como agir diferente, né? A gente está dentro do mundo, vai ser um antes e um depois dessa pandemia, né? A gente tem que trabalhar para voltar para um novo normal, mas por enquanto é lidar com essa realidade, né? No meu caso, especificamente, não tenho a condição de ficar isolado, né, plenamente, porque nós temos a responsabilidade aí de tocar uma série de ações na cidade, a prefeitura não pode parar, né, nós temos milhares de funcionários na rua, temos que buscar recursos, então fui ao governo do estado, várias oportunidades, palácio, diálogo com autoridades federais também, isso exige que a gente se desloque, mas por conta de atividades essenciais estão sendo desenvolvidas, né, e buscando preservar a família nesse momento que é o mais importante. Prefeito, falar um pouquinho da retomada da economia. No bloco anterior, nós mostramos em uma matéria manifestação no Guarujá, em outra matéria manifestação aqui em Santos. E eu pontuei uma questão que é a minha opinião pessoal, que eu acho que precisa da consciência de cada um, porque de nada adianta ficar saindo às ruas e se aglomerando, porque eu acredito sim que se a gente não responder ou não ficar em isolamento social, a gente vai atrapalhar a retomada da economia. Eu estou errada? Olha, exatamente, Nathalie, é isso que nós temos também defendido, quer dizer, a gente sabe da importância da retomada da atividade econômica, infelizmente, há uma politização desse debate, né? O debate acabou se tornando político, onde devia ser um tema de saúde, a gente lamenta, o Brasil é o único país no mundo que está vivendo uma crise de saúde, uma crise de economia e uma crise política também, no meio de toda essa pandemia. Isso é lamentável que aconteça e algumas pessoas manipuladas politicamente, a gente ainda está no ano eleitoral, né? As pessoas não estão, algumas, né, repito, né, obviamente, uma parcela menor, muito pequena, mas que faz barulho, né? E acaba politizando essa questão. Então, cria-se um falso debate, é saúde ou economia, né? Quem é partidário de um lado está do lado da saúde, quem é partidário de outro está do lado da economia. Na minha visão, isso é uma tremenda bobagem, né? Porque a saúde, o investimento que a gente vai estar fazendo hoje na saúde é fundamental para recuperar a economia amanhã, né? E a economia é fundamental porque também vai salvar vidas. As pessoas precisam trabalhar para sobreviver, né? Para que possam se manter, os empregos, renda, isso é fundamental. Só que sem saúde ninguém vai poder trabalhar. Então, quer dizer, cada prioridade no seu momento, a gente está passando o pico da crise para que a gente possa retomar as atividades econômicas. E o compromisso aqui do nosso governo, Nathalie, é colocar o mesmo esforço que a gente está empreendendo para salvar vidas, abrindo UTIs, comprando insumos, fazendo testes, como poucas cidades do Brasil estão fazendo, a gente vai ter o mesmo empenho para salvar a economia, para que a gente possa retomar as atividades econômicas da cidade. É isso que deve ser feito com muita responsabilidade e sem nenhum tipo de debate político. Falar de política agora só atrapalha esse processo, deve ser um processo conduzido e construído com muita serenidade, com muito equilíbrio. O vírus, o coronavírus, ele não é de direita, não é de centro, não é de esquerda, ele é um inimigo invisível. A gente tem que estar junto nessa luta e a melhor maneira de se manifestar nesse momento é ficando em casa, né? Respeitando as regras. E é triste quando a gente vê, por exemplo, a maioria das pessoas em casa, respeitando as regras, uma parcela pequena desrespeitando e colocando em risco justamente quem está cumprindo as orientações. Pode ter certeza que se a gente não tivesse cumprido essas normas de isolamento, nós teríamos perdido muito mais vidas, o número de casos estaria muito maior e o nosso sistema de saúde não teria a condição de ter suportado como suportou até aqui os atendimentos, as internações. Prefeito, amanhã o plano de retomada da economia deve ser apresentado ao governo do estado de São Paulo. Há expectativa, inclusive, de que essa retomada, essa flexibilização comece a partir do dia 1º de junho para muitos comerciantes. Isso vai ser efetivamente possível?
Olha, Natalia, a gente tem deixado muito claro aqui que as atuações, as ações de Santos, elas são independentes, né, em relação ao Estado e também à União, né? Aqui, a decisão é do próprio Santista e fruto de uma construção coletiva. Nós colocamos esse plano de retomada para consulta pública nessa última semana, recebemos dezenas de sugestões, né? Nosso objetivo é concluí-lo nesta semana, agora, né? E ele tem indicadores claros, né? Por exemplo, a questão da taxa de ocupação das UTIs, o número de casos decrescente, as regras para abertura, elas não se baseiam em nenhuma decisão política, não tem decisão política, tem decisão baseada em indicadores claros, né? As pessoas vão acompanhar a taxa de ocupação da UTI. Como se constrói a taxa de ocupação da UTI? A partir do número de casos. Quando você tem um número maior de casos, mais pessoas vão precisar de UTI. Consequentemente, vão ter mais pessoas internadas, né? E aí nós vamos ficar limitados de flexibilizar. Se a gente tem menos casos, teremos menos pessoas internadas e mais possibilidade de flexibilizar. Então, o plano ele tem várias fases, são 4 fases, cada fase com as suas exigências, com os seus protocolos, de forma muito clara e objetiva, como tem sido feito tudo dentro do nosso governo, e esses indicadores são construídos pelo comportamento da população. Ou seja, como você falou nisso, quem está hoje na rua, descumprindo regra, se aglomerando, está contribuindo para adiar o retorno das atividades econômicas, né? Está contribuindo para adiar a reabertura do comércio. O momento é de isolamento, para que as pessoas... Bom, a gente tem aí uma diminuição do número de casos, como a gente tem, né? O isolamento é eterno? Obviamente que não. Nós abrimos leitos de UTI, estruturamos a rede de saúde e, como eu disse, esperamos estar passando pelo pico da doença nos próximos dias, como prevêem aí os analistas, os especialistas da área. E, com isso, iniciar o nosso plano de retomada. O dia que nós vamos startar esse plano, que vai depender dos indicadores que a própria cidade alcançar. Prefeito, como é que está hoje a taxa de ocupação de leitos? Na sexta-feira nós tivemos a abertura de 130 leitos, muito importantes, é um reforço muito importante para Santos e para as demais cidades da Baixada Santista. Como está hoje a ocupação de leitos Covid relacionados principalmente à UTI, que são os casos mais graves? Olha, nos leitos de UTI, Natalia, a gente ainda tem 78% de ocupação, né? Esse número é o número da rede, considerando aí a rede pública, a rede pública e também a rede privada, né? Se a gente fala da rede pública, ele é um pouquinho menor, em torno de 73% a ocupação. Isso em leitos de UTI. Leitos de clínica médica, né, que são leitos de enfermaria, a gente tem uma ocupação de 30%, baixa, né? E bem dentro de uma realidade que permite a flexibilização. Nosso problema são os leitos de UTI. Nós temos o compromisso do Estado de repassar para a região, de disponibilizar para a região respiradores ainda essa semana. Nós pedimos 137 respiradores para a Baixada Santista. E o Estado tem o compromisso do governo federal de receber 600 respiradores e vai priorizar a Baixada Santista, capital, Grande São Paulo e Baixada. Chegando esses respiradores, Nathalie, o que acontece? A gente tem a possibilidade de transformar leitos de enfermaria, somados, obviamente, mais alguns equipamentos, mas o respirador é o que está em falta e o que é um equipamento mais relevante, a gente transforma leitos de enfermaria em leitos de UTI. E aí sim a gente consegue baixar para esse patamar de 60%, que é o nosso objetivo. Aliás, se a gente receber os 137 respiradores, que são para todas as cidades da Baixada, né, não apenas para Santos, a gente consegue ficar abaixo dos 60% de ocupação nas nossas UTIs. Prefeito, na semana passada, o governo federal acenou positivamente com a assinatura e a liberação dos recursos para os estados e municípios. Eu queria saber a sua avaliação a respeito do modelo de repasse e se dentro do que foi anunciado, porque a gente sempre vem dizendo aqui que o pacote de incentivos fiscais para o comerciante daqui da nossa cidade vai depender muito do que o governo federal oferecer para estados e municípios.
Pelo que já foi anunciado, dá para ter uma ideia do que vai ser contemplado nesse pacote de incentivo ao comerciante local? Olha, Natalia, o presidente Bolsonaro ele se comprometeu com os governadores a sancionar essa lei lá na última reunião, na semana passada, mas com alguns vetos, né? E ele não detalhou quais seriam esses vetos. E esses vetos serão determinantes para saber o tamanho da ajuda que as cidades vão receber, porque existem artigos que tratam dos financiamentos que as cidades têm com o governo federal, com os bancos públicos, por exemplo. A entrada da cidade que nós estamos fazendo é um financiamento que o município não tem dinheiro dado ali, é dinheiro que o município tomou como empréstimo e está pagando religiosamente em dia. Como fica isso daqui para frente? Quais serão as regras? O projeto, por exemplo, ele regula esse tipo de atividade. A gente não sabe se será vetado ou não esse dispositivo do projeto de lei. As contribuições previdenciárias e o repasse para o combate ao Covid, na minha opinião, é uma opinião pessoal, ele está sendo feito, né, o que está descrito no projeto, é um repasse com critério equivocado, porque estão colocando lá o recurso para os municípios e como é a distribuição. O Brasil tem 5.570 municípios. O dinheiro está sendo distribuído per capita, igualitariamente, pelo número de habitantes de cada cidade. E a gente tem, Nathalie, hoje, quase 40% dos municípios brasileiros que não tem um caso sequer de Covid-19, né? Quase 40% das cidades brasileiras, veja só esse dado, não tem um caso sequer de Covid-19 e vão receber dinheiro para combater o Covid-19 da mesma forma de cidades que estão com o número de casos mais acelerado. Então, a estratégia mais inteligente, mais eficiente, do meu ponto de vista, já que o dinheiro é pouco, que o recurso é finito, é aplicar com inteligência, aplicar onde está mais presente o Covid, justamente para que possa impedir a expansão e o aumento do número de casos, né? Então, essa seria a estratégia mais adequada. E, infelizmente, não foi essa adotada. Todos os municípios vão receber, inclusive aqueles que não têm nenhum caso de Covid-19. Eu concordo com a sua avaliação, prefeito. O mais correto seria distribuir de acordo com o número de casos em cada município brasileiro. Prefeito, muito obrigado pela sua participação em abrir a semana falando aqui conosco, e eu desejo que essa seja uma semana seguindo produtiva, mas mais leve, de boas notícias ao final. Muito obrigada. É isso aí. Se Deus quiser, uma boa semana a todos. Aí vamos trabalhar firme e forte para ter boas notícias. Que Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Obrigada.